Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS desta terça no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul e, é claro, live do YouTube também à sua disposição. Enquete interativa no ar, aliás, é a abertura do nosso programa, este debate. Pedro Oliveira, Chiclé, turma aí de cima. Qual deve ser a prioridade do próximo presidente eleito do Grêmio? É em seguida. Em mais 11 dias, o Grêmio elege o seu presidente. Antes, dia 7, a eleição no Conselho. Quase que uma formalidade, os dois devem ultrapassar com certa facilidade a cláusula de barreiras. Reforçar o grupo de jogadores. Resolver quem será o técnico. Ou contratar um novo executivo. César Cidade Dias. Qual deve ser a prioridade do novo presidente eleito do Grêmio? Para o torcedor, Meneghetti, a principal prioridade é o reforço do grupo de jogadores. Não, tá, mas o torcedor deixa que ele vai votar lá, eu quero ver tu. É que é o meu caso, né? Então diz, eu acho que tem que ser isso. Não, é que eu acho que tem que começar pelo executivo e a partir do executivo. Então, para mim, a parte de cima, executivo e depois todo o restante. Mas tenho certeza que os jogadores acabam fazendo parte da ilusão do torcedor, porque o time não tem nada, o Grêmio tem que contratar 15 jogadores. Ribeiro Neto. Eu posso tentar não ser chato? Acho que tu não vai conseguir, Ribeiro. Já está dentro de ti, enclausurado isso aí dentro de ti. Arraigado. Mas vamos valorizar a iniciativa, né? É que assim, ó, eu temo ser pernóstico até. Ficar batendo na mesma tecla. Então fala, Ribeiro. Então vai em outra tecla. É óbvio que a prioridade, a coisa mais importante que o Grêmio tem que fazer é definir o treinador. E por uma razão muito simples. Dependendo do treinador, eu já falei para vocês, todos os outros processos vão se definir. Se for o Renato, bom, é a cultura do Renato. É ele que vai escolher os jogadores, é ele que vai definir como é que a base vai ser aproveitada, ele vai definir quem são os médicos do departamento médico. Vocês sabem disso. E eu não quero ficar gastando saliva aqui. Né? Então, mas ainda assim, eu vou ser pragmático, tá? Boa. O Grêmio tem hoje um grupo, Meneghetti, que cai de volta. Essa é a realidade. Eu sei que tem pouco dinheiro, eu sei que tem renovações caríssimas pela frente, eu sei que tem vários jogadores que não dá para tu mandar embora, porque tem contrato longo, tem a terceira folha que está entrando, tudo isso eu sei. Agora, se o Grêmio tiver esse time, cai de novo. JB. Meneghetti, a questão é a seguinte, ó, eu me ative aos detalhes da enquete proposta pelo Paulinho, pelo Pedro e tudo mais. Qual é a prioridade? E aí o Ribeiro está certo. Não adianta não ter um treinador e contratar jogadores, tá? Mas qual é a situação, vamos dizer, qual é o principal, qual é a situação mais importante para o Grêmio? Seria contratar jogadores. Eu vou tentar explicar. Prioridade, a primeira coisa é definir um treinador, porque não adianta tu contratar jogadores que o Renato não queira, ou jogadores que o Mano Menezes não queira, ou jogadores que o Vojvoda não queira, que seria o meu sonho no Grêmio ter Vojvoda aqui. Mas beleza. Só que o Renato já provou que tendo bons jogadores, pera aí, deixa eu tirar aqui, Pedro Oliveira, falando o meu ponto. Tá difícil. Tá difícil. Eu fico imaginando tu tentando te concentrar com alguém falando no teu ponto. Já é difícil quando não tem. Aí então o Pedro vocês entra. veem agora qual é o que passa o nosso comandante. Exatamente. Aqui, né? Valorizem o Meneghetti neste programa! Porque só tu valoriza, né? Sim, só Mas eu. é que tu valoriza bem. Bastante. Como tu valoriza muito, a gente tem que dar, de vez em quando tem que dar umas pancadas no Meneghetti para ele Eu assentar quero saber se tu vai lembrar o que tu estava falando. Não, eu vou lembrar. Meneghetti, então é o seguinte, ó. A primeira coisa, porque essa é a enquete, a prioridade, então a primeira, renovar com o treinador, que deve ser o Renato, mas tudo bem, mesmo a contragosto. O mais importante não é esse, eu sei que não é enquete, mas eu vou votar no primeiro treinador e avanço o assunto. Cara, não adianta, vai ficar o Renato já provou que ele faz bons times se tiver bons jogadores. O Renato sabe fazer bons times. Conceituais no programa. O Renato faz bons times se tiver bons jogadores. E o negócio é, o Grêmio só jogou mal o ano passado e jogou mal esse ano, não foi por conta de treinador, porque passou todo mundo aqui, o Filipão foi para a final da Libertadores, a responsabilidade era também do Filipão, mas não só dele. O grupo do Grêmio precisa de muita mudança. Então, primeiro renova com o treinador e depois, velho, dá um jeito de contratar uns 15 caras, pelo menos. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que o JB está errado e que o Ribeiro Neto está errado. Como eu defendo o fim do amadorismo no futebol, hashtag Renato, tamo junto.
Chega de amadores no futebol. Os caras são bons engenheiros, bons administradores de empresas. Os caras dizem que entendem tudo de gestão, que não é o gesto grande aquele. Os caras são bons médicos, advogados. E aí, cara, não viram 10 jogos da sua vida e caem lá no departamento de futebol e acham que vão conseguir ter capacidade para gerenciar um vestiário com 33 jogadores, com interesses diferentes, não sabem absolutamente. Tem uns que nem de gestão entendem e que acham que entendem. E de futebol também não entendem, já estão ultrapassados. O Grêmio tem que contratar um diretor executivo ontem, antes do técnico. E é esse diretor executivo que tem que sentar com o técnico, seja o Renato, seja quem for, para começar a tratar do grupo de jogadores, da renovação de contrato do treinador, se for o Renato, da contratação de outro treinador. O Grêmio precisa de um diretor executivo, depois vai ter o seu coordenador de área também, antes de tudo. Depois se vê o técnico e depois o grupo de jogadores, Fabiano Baldasso. Não, tá sem áudio. Acreditar, tá me ouvindo agora? Tá. Acreditar, meu querido Leonardo Meneghetti, que a prioridade neste momento é o treinador, é estar desconexo de todo o cenário que nós estamos analisando no Grêmio nos últimos tempos. E tá falando aqui o cara que acha que o treinador é 70% de um time de futebol. Só que eu continuo achando que tem dois tipos de treinadores no mundo, o bom e o ruim. Se o Grêmio tiver um treinador bom, sendo o Renato ou não, o Grêmio vai estar bem servido. E isso, neste momento, é o que menos interessa. O Ribeiro e o JB estão desconsiderando que o Grêmio vai ter que passar por uma das reconstruções mais importantes da sua história no que diz respeito a grupo de jogadores. E nem por isso eu voto na opção contratar jogadores, porque esta opção está diretamente ligada a outro ponto do cenário que não é menos importante, que o Grêmio vai ter que fazer não é um time, um grupo novo, sem dinheiro, sem capacidade, e tu só faz isso com um ótimo diretor executivo que tenha penetração, conhecimento e amplitude de mercado. É evidente que neste momento, treinador é segundo plano. O que mais interessa agora é o Grêmio ter um profissional com a capacidade, o conhecimento, o network de mercado para conseguir fazer um grupo com pouco dinheiro. Diretor executivo. Bom diretor executivo, essa é a prioridade do Grêmio neste momento. Fala, JB. Não, respondendo a provocação do Baldasso, a pancada que ele me deu, o Baldasso está certo, num ambiente profissional. Só que esse ambiente profissional nunca existiu, talvez 2023, ano novo, vida nova, possa existir com o Renato Portaluppi. Mas desde então, não adianta tu trazer um diretor executivo, porque, o diretor vai trazer boas contratações. Tudo vai passar mais do que dos outros clubes, porque sempre o técnico aprova, mais do que outros clubes. O Grêmio sempre foi assim, passa pelo Renato. O Renato demite médicos, o Renato contrata médicos, contrata o seu preparador físico que vem da Tailândia, o auxiliar de goleiros que é uma indicação dele, o Renato, quando o Grêmio contrata o Walter Montoya e o Renato não queria, porque não gostava do jogador, não colocava para jogar, não dava chance, quando colocava, prejudicava outros jogadores que eu sei que ele não queria também, então não adianta, pode trazer aqui o melhor executivo, o Baldasso acha que o melhor executivo do Brasil é o Rodrigo Caetano, traz o Rodrigo Caetano aqui, se o Rodrigo Caetano chegar aqui... Começa bem. Não, começa bem. Começa bem, só que o Caetano começa bem. O Caetano já fez, na reconstrução do Inter pós-Série B, o que o Ribeiro disse que era impossível, ele foi lá e fez. Chegou lá, Muriel... O Anderson, Fernando Bob, jogadores todos, tinha 8 jogadores treinando, o Anselmo, todos os jogadores estavam treinando lá o Serras também estava no CT do Inter, é Alvorada, né? Alvorada chegou lá para os caras e disse assim, cara, não é bom para todo mundo, vamos fazer um acordo, o Inter paga um terço do salário de cada um, vamos ampliar esse contrato aqui, a gente vai pagar em 3 anos, mas pelo menos vocês saem, e aí o Inter liberou dinheiro na sua folha mensal, no fluxo de caixa para contratar jogadores. E é isso que o Grêmio tem que fazer e o Rodrigo Caetano tem expertise nisso. Beleza, só que não adianta, se o Renato tiver, ou o Renato muda para 2023... ou não tem jeito, porque o profissionalismo que o Renato pediu aqui nunca existiu. Sabe aquela história do casamento? Desculpa me alongar, Meneghetti, mas eu não sei. Tu já teve uma crise com a Lúcia Matos? Não. E aí a Lúcia Matos pediu pra tu mudar? Não. E ela ficou contigo esperando que tu mude? Não. Tu não vai mudar, tu é sempre o cara desse jeito que tu é. Não, nunca pediu, graças a Deus. O Baldasso tá inscrito lá, Lúcia César. nunca pediu pra tu mudar? Em absolutamente nada. Ela quer que eu reforce as minhas características. Diga lá, Baldasso.
Eu acho que também estamos desconsiderando o cenário quando a gente supervaloriza e superpotencializa essa narrativa do Renato que, por óbvio, no começo do ano que vem vai mandar no departamento médico, vai mandar em tudo. Vamos pegar o que aconteceu no Grêmio, no período Renato, o período vencedor e o pós-período vencedor em que o Grêmio, com o Renato comandando tudo, foi para o buraco. Por que em determinado momento a gente não discutia que o Renato estava mandando em tudo no Grêmio? O Grêmio vencedor do Renato de 2016, 2017, era um Grêmio que quem mandava no clube era o presidente. O Renato passa a comandar o clube quando o presidente larga e entrega a chave para ele. Só a partir daí o Grêmio sucumbe com o Renato comandando tudo. O Renato só comandou o Grêmio quando não tinha comando, gente. O Renato só comandou o Grêmio ou quando não tinha comando, ou quando tinha comando de futebol incompetente. Se o próximo presidente do Grêmio fechar com o Renato, e seja qual for, vai fechar com o Renato, e tiver um diretor executivo do estofo de um Rodrigo Caetano, né? Se tiver um amparo profissional em torno do Renato, o Renato vai fazer o trabalho dele, gente. Vocês criaram uma narrativa em cima de um momento específico do Grêmio, em que o presidente do clube largou tudo e deixou tudo na mão do Renato. Eu acho importante a gente avaliar, porque eu acho que a gente está diante de uma questão conceitual. E em cima disso a gente precisa discutir. O que os dirigentes estão falando, os postulantes à presidência do Grêmio? Os nomes, e aqui a gente pega a imprensa mesmo, quem mais se divulga? Se divulga o nome dos executivos. A primeira grande discussão que nós tivemos foram os nomes que vazaram dos executivos. Inclusive, tu trouxesse essa informação, Meneghetti, e a gente avaliou ela já. Tem também já a figura do vice-futebol, mas até nessa história o vice-futebol está diminuído. A figura do executivo é maior. E por que isso é importante? Aí o JB faz uma lembrança do Rodrigo Caetano no Internacional em 2017. Porque a tarefa não é contratar. Uma das tarefas é contratar. A principal tarefa é diminuir a folha com criatividade. Thiago Santos, Diogo Barbosa, Lucas Silva. Você acha que o Renato vai acertar antes ou depois da eleição? Eu acho que é um outro assunto. Vamos só... Essa relação... Desculpa, CCD, mas a pergunta do Ribeiro, surpreendentemente, tem a ver com o que o César falou, embora o Ribeiro não tenha tido essa alcance. Por que tu acha? Porque, não adianta falar que vamos liberar o Thiago Santos e o Diogo Barbosa. E se o Renato quiser... Que não, isso é decisão do clube. Mas é isso, tem que ser... Mas vamos só ouvir o César, deixar ele concluir essa criatividade vai ser fundamental para a construção da folha do Grêmio. Fundamental. Então a gente não pode discutir nome nenhum sem falar no nome do executivo. Não existe discussão de nomes sem falar no nome do executivo. Quer falar, Ribeiro? Eu quero falar. Eu estou adorando a narrativa de vocês. Ribeiro, para de usar esse terminho da moda. Mas o Maldonado falou agora, ele não foi insultado. Mas é que o Maldonado não foi irônico, tu foste irônico, Ribeiro. Tu não tá falando sério. Para de te agarrar nisso. Os terminhos da moda, o recorte, a narrativa. Eu tento te ajudar, mas tu não te ajuda. Mas o que tu tá gostando, ironicamente, da nossa narrativa? Não, vocês estão no mundo perfeito. Não é mundo perfeito. Não é mundo perfeito. Mas eu acho que o Grêmio tem que buscar um mundo melhor, né? Não discuto isso. O Grêmio não pode pensar como o JB está sugerindo. Não, o JB está sugerindo. O Renato é que manda, então nem faz projeto, pega o projeto, rasga porque a gente quer o Renato. Sabe qual é o déficit? Sabe qual é o déficit? Ontem eu conversei com o Carlos Amodeu, tá? Tá. Vocês sabem qual é o déficit do Grêmio para esse ano? Entre 50 e 70 milhões. Meu Deus. Sabe por que é esse déficit de 50 e 70 milhões? Porque o incompetente do executivo do Grêmio e da gestão do departamento de futebol não conseguiu baixar a folha para 7 milhões. O Grêmio vai fechar com esse déficit o ano? Entre 50 e 70 milhões. E a tendência, não falou em números fechados, mas deixou claramente a ideia de mais de 50 milhões. O balanço do Grêmio do ano vai fechar isso aí? 50 milhões de déficit. déficit. Só porque é incompetente o Diego Serri, foi o Diego Serri que disse não para a proposta do Dallas lá para o Thiago Santos, foi ele? Foi ou não foi ele? Também, mas é também. Também, o Dezarão. Peraí, o Romildo... Não, CCD, o Romildo pode descer lá no CT, sair da arena, cruzar a faixa e dizer assim, vocês estão loucos? Como é que vocês estão vetando a saída do Thiago Santos? Então é só ouvir o que eu falei. Sai o cara, velho. O que eu falei? Diego Serri e departamento de futebol. E Romildo. Eu falei isso. Não, o primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui em cima disso, César. Essa tua informação, para mim, é assombrosa. Tá, mas... Eu tô assombrado com essa informação. O Amodeu não pode falar números fechados, mas foi uma conclusão que eu tirei eu quero falar justamente sobre o trabalho do Amodeu em seguida. De alguns dados, tá?
o que a gente tem que colocar aqui, é o seguinte, por que o Grêmio afunda em cima disso? Por falta de criatividade do executivo de futebol em conseguir transformar o orçamento. Primeira obrigação, Meneghetti, eu quero te perguntar como gestor que tu tanto tempo comandasse, qual é a tua primeira obrigação como gestor de um departamento, de uma empresa, de qualquer coisa? Não, mas qual é? Pagar as contas em dia. Não, cumprir o orçamento. Essa é a primeira obrigação. Foi o teu presidente que pediu uma suplementação e ofereceu um prêmio de milhões e milhões e 5 milhões de reais por jogador. Peraí, só um pouquinho. Só para contextualizar, Meneghetti, o que disse o CCD, só para contextualizar. Tem muita informação no que disse, muita informação. A folha do Grêmio, quando caiu, ela passava dos 12 milhões de reais. O máximo que se conseguiu nesse ano, eu estou sendo bem superficial aqui, foi baixar para 10. E tinha que ter baixado para 7, que era o mundo ideal, 7,5, no máximo 8. E o Grêmio nunca conseguiu. Então, isso significa que todos os meses o Grêmio tinha de 2 a 3 milhões a mais do que poderia gastar. Então, são situações separadas. O Denis Abrão cuidava do vestiário, o Amodeu e outros caras cuidavam das finanças, o presidente e seus vices. Mas o presidente tem culpa nisso. O presidente devia ter descido no vestiário e ter dito, façam alguma coisa aqui, porque a conta chegou. Eu quero colocar outro nome que eu tanto elogio aqui, e muitos de nós aqui, porque quando o Grêmio tinha os balanços positivos, a gente sempre credenciava muito a atuação do Amodeu. Ou não, ou estou errado? Amodeu, tô certo, né? Sim. O trabalho que o Amodeu fez, e eu reconheço o trabalho do Amodeu, brilhante. Quando eu tenho uma informação do CCD, de que o Grêmio vai fechar com déficit de 50 a 70 milhões no ano, aí o Amodeu não tem nenhuma parcela, aí eu vou jogar o Diego Serri, que eu tô dizendo há mais de ano que eu acho que já não deveria estar no Grêmio. Então, a tua sugestão é que o Amodeu pegasse uma chibata não. A minha sugestão é a seguinte, vou te dar como exemplo, tá? Eu não desconsidero que o Guerra e o Odorico Roman, fazer uma analogia, passaram pelo futebol. Um venceu mais, que é o Odorico Roman, Copa do Brasil, Libertadores, o Guerra não teve o êxito. Mas é bom que o Grêmio vá ter um presidente que passou pelo departamento de futebol, seja Guerra, ou seja, acho saudável isso, ou seja, Odorico Roman. Aí alguém diz assim, mas a gente sabe como é que era na época, é mandável o Renato. Quer dizer, aí quando perde, o jornalista critica o dirigente. Aí quando ganha, não joga os louros pro dirigente. Então a mesma coisa. Eu passei aqui, não sei quantos anos, eu e nós, né? Tô falando nós aqui, 3 anos elogiando o balanço positivo do Grêmio, jogando na conta de Amodeu. Então eu tenho que jogar na conta de Klaus Câmara, também, dos outros que passaram. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca fizemos isso. Eu estou estupefato com essa informação. E eu não estou responsabilizando o Amodeu. Eu só quero um equilíbrio. Quando foi bem é mérito dele, quando vai mal não é dele a culpa. Eu quero entender isso, gente. Me conta o episódio que houve litígio entre Renato e Amodeu. Isso é antigo, Ribeiro. Eu vou te dizer, eu preciso falar sobre isso. Mas já está superado isso aí, Ribeiro. Exato, tô falando nessa isso aí conversa. é que tu tá falando. Não, o que eu tô falando não é informação, Ribeiro. Desculpa, Ribeiro. Todo mundo sabe que está superado. Fala com os dois lados, com o lado do Renato, do Amodeu. Isso foi superado. Deixa eu concluir, Meneghetti, não deixa eu concluir. Então vai. Nessa conversa. O Renato e o Amodeu entraram em litígio, está superado, que maravilha, por um jogador que o Renato queria. É ou não é? Pois é, mas não é o que diz. O que diz dizem vários episódios. E o Renato me lembra como se fosse hoje dando entrevista. Mas lá eles têm que liberar o dinheiro. Lembram disso? Eu tenho memória. Porque o Amodeu trancou e aí houve o litígio. Então, o que eu quero dizer, Meneghetti, é que por mais que vocês não acreditem, infelizmente, eu até vou dizer, vou além, tá? Eu vou dar um voto de confiança. Eu espero realmente que o Grêmio, que precisa ser tudo o que o Renato disse lá em Recife, profissional ao extremo, os dois candidatos consigam, mesmo com o Renato no comando de futebol. O Baldasso está inscrito lá. Fala, Baldasso. O grande desafio do Grêmio para o começo do ano que vem é tirar a importância do Renato. O Meneghetti falou há pouco do amplo profissionalismo e a necessidade disso, não só no Grêmio do ano que vem, mas em todos os grandes clubes de futebol. Tem um setor do clube que ele pode mudar a história do Grêmio no ano que vem, que foi o setor que mudou a história do Inter neste ano. O grande pulo do gato da gestão Barcelos, que passou de catastrófica para uma gestão promissora,
Quem fez todo esse processo, o protagonista desse processo foi o Capa do Internacional, que fez uma janela lá no começo do ano, absolutamente fantástica, pensando no mercado, jogadores esquecidos por grandes clubes e que eram grandes jogadores, como o Vitão, o Wanderson, o Depena, o Alemão e não sei mais quem. Esses jogadores fizeram a diferença na temporada. O diretor executivo do Grêmio no ano que vem tem que trabalhar junto, me corrijam se eu estiver dizendo o nome errado, mas eu acho que é o CDD, né? O setor do Grêmio de prospecção. Esse setor do Grêmio é o setor que pode mudar a história do Grêmio. Mais importante do que contratar neste momento um bom lateral direito, embora precise, é tu ter esse setor reforçado, qualificado, para que ele consiga montar um grupo bom e barato. O Grêmio precisa, para não ter um 2023 horroroso, montar um grupo bom e barato. E se tiver um bom setor de prospecção, o Grêmio vai conseguir. Esse setor, ele vai abastecer o diretor executivo. O diretor executivo executa. Quem vai mostrar ao diretor executivo quais são os jogadores possíveis, quais são os jogadores que não custam tanto e que podem fazer a diferença, é esse setor do clube. Que herança que vai deixar a gestão do presidente Bozan. Parabéns, hein? Vocês conseguiram, hein? Um vestiário em que não sobra quase nada, em que pouco se aproveita, uma relação com o torcedor completamente apartada, completamente hostilizada e 60, não, talvez seja 50 ou 70 milhões de prejuízo. Que herança a gestão Bozan está entregando para o próximo presidente? Fala, JB. Eu só queria resgatar essa situação que foi lembrada pelo Baldasso, mas é que eu vou colocar um exemplo prático aqui. Prático é ótimo. Vou colocar um exemplo prático aqui que aconteceu no Inter com o Rodrigo Caetano e o então técnico Eduardo Cudê, e que motivou o Cudê a ir para a coletiva. Teve o Lucas Prato também envolvido, que não conseguiram contratar, porque no fim o Prato não quis sair lá do River Plate, mas tem um zagueiro que foi o centro do episódio e que o Cudê foi na segunda vez para uma entrevista coletiva reclamar da direção, e ele inclusive reclamou e saiu batendo portas pelo que saiu da reunião. O Cudê queria a contratação de um zagueiro chamado Sigali, um argentino de, na época, 32 anos, que jogava no Racing. Sabe qual era o preço que o Racing estava pedindo pelo zagueiro argentino? $1 milhão. E o Rodrigo Caetano disse assim, eu não vou pagar $1 milhão para um zagueiro argentino que não é nenhum monstro, gênio da zaga, não é um Jeromel da vida, um Moledo da vida, que é um bom zagueiro, mas eu não posso pagar isso com o dinheiro do Inter para um zagueiro aqui. O Cudê saiu batendo porta da reunião do Internacional e brigando. Vocês acham o quê? É muito fácil. O atrito do Renato com vários dirigentes aconteceu também pelo que o Ribeiro disse. Por vários jogadores que ele pedia, e aí é muito fácil depois dizer, o Renato pede o cara e a direção traz outro. Sim, ele pediu o Pedro, ele pediu o Gabigol, ele pediu vários jogadores. Aí é fácil, só que aí claro que tu não vai ter isso. O Baldasso foi brilhante, tem que ser o CDD e tem que acertar. Por isso que o Rodrigo Caetano é o melhor do país. Por isso que o Caetano é o melhor do país, pelo menos na minha opinião também. Sim, só que daí o treinador brigou com ele, foi pra coletiva. Tu acha que o Renato não vai fazer isso? Quem tem que mudar é o diretor executivo, não é o treinador. E tu acha que o Renato não vai fazer isso? Não sei, acho que não, cara. Acho que vocês às vezes fantasiam um pouco. Não, o Renato nunca foi reclamar publicamente. Vamos mudar a página aqui, daqui a pouco a gente volta a falar de Grêmio. Igor Jank, Tyson e Edenilson. Tudo bem, Igor Jank? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos atualizar um pouco essa situação de Tyson e Edenilson e colocar para debate para vocês, porque o Inter já admite publicamente que o percentual de mudanças que vão acontecer no elenco está na casa de 20% da próxima temporada. Isso significa cerca de 6, 7 saídas do atual elenco. E fazendo uma varredura no elenco do Internacional, as 6, 7 saídas não contam com Tyson e Edenilson. Esse é o primeiro dado que eu quero trazer para vocês aqui. E aí o segundo é mais uma leitura e também uma informação dos bastidores do Internacional no Beira-Rio e no CT Parque Gigante. Existe hoje um ambiente muito melhor, tanto para Tyson como para Edenilson. E a possibilidade que antes era muito mais tendenciando para a saída dos dois jogadores, hoje indica a permanência. O Edenilson tem um contrato longo com o Internacional, não precisa fazer nenhuma movimentação para ficar. E para sair, tem que chegar uma proposta bem alta para o Inter liberar. Já o Tyson tem contrato somente até abril do ano que vem. E aí eu relato aquela história de bastidor do pós-jogo contra o Ceará, Meneghetti. O presidente Alessandro Barcelos estava concedendo uma entrevista coletiva na Zona Mista e o Tyson passou gritando:
presidente, fala para eles que eu vou renovar. Fala para eles que eu vou renovar. O ambiente está melhor e sim, já se cogita nos bastidores a possibilidade de ampliação do contrato de Tyson. Só, Baldasso, é uma novela e eu acho que ela vai se arrastar. Porque no caso do Edenilson, está muito claro para mim que o Internacional quer tentar valorizar o jogador depois de um certo princípio de colocá-lo na vitrine, talvez de forma precipitada e exagerada, e o Inter agora quer valorizar o jogador para ver o que acontece. Ou recupera ele, ou se tiver uma proposta, só discordo do Tiger, por uma proposta que tem que ser muito alta, acho que não, acho que 1,5 milhão, 2 milhões de dólares, o Internacional já começa a sentar à mesa para conversar, para negociar, mas o Inter não quer, não, o Edenilson quer ir embora, então tá aqui, te libera, vai embora e tal. E isso para mim está claro que o Inter não quer, Baldasso. Meneghete, eu vou dizer para todos vocês e vou dizer para todos que estão assistindo aqui o que vai acontecer com Edenilson e Tyson, e já vou dizer aqui, e o JB e o Tiger vão me corrigir se eu estiver errado, quem é que vai embora do Inter. Atenção, Edenilson, a torcida, em sua ampla maioria, quer que ele fique, o presidente quer que ele fique, o Mano quer que ele fique, ele tem contrato. E ele já baixou a poeira em relação à turminha que encheu o saco dele na temporada, o Edenilson vai ficar e vai cumprir o contrato. O Tyson fica e se fizer um bom gauchão, vão estender o contrato do Tyson de abril até o final do ano. Pode anotar. Eu vou dizer para vocês quem vai embora. Vai embora o Everton, lateral direito que termina o contrato. Vai embora o Lisiero, que vai voltar para o São Paulo. O David, vão dar um jeito de repassar ele para o mercado. E no mais, quem vai embora? Talvez o Johnny e o Maurício que possam ser vendidos. E é por aí, velho. Tá formado o grupo para a próxima temporada e vambora. Fala, Tiger! O Everton não termina o contrato nesse fim de ano, tá? O Everton fica para a próxima temporada, é até o final de 2023. Eu tenho a lista aqui de 6 jogadores que eu montei, que estão puxando a fila, tá? Para saída. Primeiro, Daniel. O Daniel tem uma grande possibilidade de saída, porque ele foi para a reserva e ele quer ter uma sequência jogando. O próprio empresário já admitiu que ele recebe sondagens da Europa, do futebol holandês, e é uma possibilidade que o Inter negocie esse jogador. Segundo, Roberto, este sim está confirmado. Tem contrato até o fim do ano, é um jogador não utilizado pelo Mano Menezes, é o segundo dessa lista de saída. Terceiro, Lisiero, opção de compra muito alta, 3 milhões de euros. Já lá no São Paulo também se admite que se aguarda o jogador para a próxima temporada. Quarto, Gustavo Maia. Gustavo Maia tem contrato até o fim do ano. Não é utilizado, não fica no Inter, volta para o Barcelona. Os outros dois carecem de negociação. O David, que o próprio empresário diz que tem diversas sondagens do futebol brasileiro, e o próprio Inter está aberto a uma possibilidade de emprestar o jogador com uma opção de compra para dar vitrine a ele a possibilidade de recuperar um pouco do investimento. E o sexto eu vou colocar o Mikael, que para mim é o que está mais perto dessa fila de saída, pela dificuldade de ambiente, por não estar jogando e pelo próprio descontentamento do jogador, admitido pelo empresário que disse que vai tentar conversar com a direção do Inter no fim do ano para tentar viabilizar outra negociação. JB. Menegas, a situação do Inter é muito mais tranquila, e aí é mérito da direção, do que a do Grêmio, que a gente falava sobre saídas de jogadores. A primeira informação é, o Mano Menezes ele esteve na última sexta-feira naquele cercadinho que tu foste lá, conversar com ele, bater um papo, atualizar as questões da associação lá de vocês, né? E tal, sim. Aquela coisa toda. Pedro Henrique Wanderson, aquela coisa. Isso aí e tal. É por isso que ele escalou o Pedro Henrique Wanderson e aí... Mas ele tá relutando ainda, viu? Eu sei. Ele não tá muito feliz com isso. E aí lá pelas tantas, o Mano falou o seguinte, olha, ele quer trabalhar com 30 jogadores, que ele já tinha dado essa pista aqui, e pro próximo ano é isso. Então, se o Inter hoje tem 32 a 33 jogadores no site... E todo mundo sabe que o Inter quer um primeiro volante para substituir o Gabriel e um centroavante, porque só tem o alemão. E aí o Brian Romero, Mikael. A chance é gigantesca que todos esses que o Tiger falou saiam. Talvez não o Daniel, não tenho nenhuma... O Mano, nessa mesma conversa, disse, a gente repercutiu aqui, que o Daniel, que para ele tá bom de goleiro, que não precisa contratar um grande goleiro para Libertadores. Quer saber grana para entrar, para tu comprar, então, senão tu vai ser sempre aquele jogador que tá livre, só isso. Mas provavelmente é isso. Que aí vai a questão seguinte, ó. O Inter vai liberar esses 4, 5 jogadores que o Tiger disse, vai trazer para 26, 27, vai contratar 2 ou 3 no máximo, e extremamente pontuais. Aí o que tu faz? Tu libera 2 milhões da folha e contrata 2, 3 bons jogadores, pagando $500 mil para cada um. Um bom centroavante, um bom primeiro volante e quem sabe mais uma terceira peça de reposição, e deu, velho. E aí o que eu quero dizer é o mérito do Inter, que o presidente na semana passada, numa entrevista comemorava, foi para a Rádio Gaúcha essa entrevista, o presidente comemorava o seguinte, olha, nós temos 85% do grupo pronto. E o grupo é mérito do Inter, isso,
ajustadinho, é só aqui e Tá, vamos mas aí tudo bem, mas tem algumas situações aí que são difíceis. David, o Inter pagou um caminhão, né, pelo David. Assimila o prejuízo, bruxo. Assimila. O empresário dele está dizendo que 8 clubes ligaram. 8? 8 clubes. O Fortaleza, por exemplo... O cara é reserva e tem 8, imagina se ele for titular. O Fortaleza é um clube, mas todos os 8... Aí é que é a história. Todos os 8 querem como? Não, o Inter não te paga os 10 milhões, tu esquece. Me dá por empréstimo, eu pago o salário, bota na vitrine, se o cara for bem, aí eu ou outro clube pode jogar. O Inter vai... Bom, não vou recuperar os 10 milhões que eu paguei, libera pelos 400 mil de salário. O Mikael, eu insisto aqui, a gente falou, batemos forte no empresário do Mikael, comigo o cara foi exatamente na linha correta que eu acho que tem que ser. Olha só, JB, o jogador não está jogando aí. Eu não vou brigar com o Mano, eu respeito o Mano. Nós recebemos sondagens de 1 ou 2 clubes dizendo, se o Inter liberar de graça, eu pago o salário. Em dezembro ele vai sentar e vai dizer... Quanto o Inter pagou, JB? Nada. Nada. Empréstimo Só de graça para o salário que dá. Então esse dá para liberar de graça. Na Itália era 80 mil euros. Que dá hoje 420 mil. Vocês estão normalizando os caras ganhar uma fortuna dessa. Aí eu entendo o alemão, por isso que eu torço pro alemão. O alemão entrega 110%. Ah, não é fora da curva? Não é. Mas é o seu trabalho ok. Pelo custo dele. Aí o Inter contrata no desespero um monte de mais ou menos, paga uma fortuna, cara. E vou dizer, tá? Se não vender o Johnny ou o Maurício, tá? Eu quero ver ter caixa para contratar. Porque nem sempre é lua de mel com uma mão com a sua. Eu adoro. Tem um cara esperando lá para vir só para adoro o Ribeiro Neto falar assim, por isso que eu valorizo o alemão, como se só ele valorizasse o alemão. Todo mundo critica o alemão e parece que só tu valoriza o alemão, Ribeiro. Menos, né? É meio populismo da tua parte. Todo mundo valoriza o alemão aqui. Pegando como fato consumado o relato que o Tiger fez em cima dessas informações, a gente sabe que muitas vezes pode surgir um outro jogador na lista, mas vou pegar a base. Olha o momento mágico que o Inter vive. Analisem sempre fazendo algum tipo de comparação há 2, 3, 4 anos atrás. O Inter não tem em tese, nenhum grande problema. Não tem um Thiago Santos no grupo do Inter. Diogo Barbosa. Não tem um Diogo Barbosa no grupo do Inter. Tu não precisa hoje chegar ali e se desesperar, Meneghetti, porque tu tem um cara de 500, 700, 800 que não vai fardar. Os dois grandes problemas são... Pensem o seguinte, comparem... Tyson e Edenilson. Não que eu ache eles problemas, mas é que seriam os mais ajustados. Tá, mas não dá nem pra comparar com os jogadores do Grêmio. Não dá. Não, até tô dizendo isso em tua defesa pra que ninguém confunda depois. Não, é que os caras jogam... E eu adoro os caras, mas todo mundo sabe que o Edenilson, o Mano diz que o Edenilson pediu pra sair, que o Tyson tem contrato por acabar e ninguém sabe. Esses seriam os, entre aspas, problemas. O Grêmio termina uma temporada na Série B, em que teve 3 jogadores, Thiago Santos, Diogo Barbosa e Lucas Silva, que custaram mais de 1,5 milhão e não foram usados. Ah, mas o Diogo Barbosa terminou como titular. Sim, 4 jogos da temporada, me desculpe, 4 jogos ele foi titular. 1,5 milhão, os caras não fardaram. Isso é trabalho de direção, né? Agora o Inter demorou para conseguir isso aí, e aí o JB só no cálculo dele e do Tiger não colocou a possibilidade de saída de jogadores que o Internacional tem que se valorizaram. Johnny e Maurício, por exemplo. Sim, vendo. E o Internacional hoje, na minha opinião, o Inter precisa, por exemplo, de 2 volantes, um titular e um reserva. O Inter tem uma pergunta aqui, tem algum jogador do Inter que pertence ao Inter, que joga por outro clube e o Inter paga? O Bruno Gomes, né? Um jogador eu quero. Bruno Gomes, o Tiger pediu falar, eu não sei se é sobre isso. Fala, Tiger. O Inter tem alguns, César, por exemplo, Bosquilha. O Inter paga metade do salário do Bosquilha aproximadamente para o Coritiba. Matheus Cadorini para o Coritiba. O Thiago Galhardo, o Inter acertou uma rescisão contratual, ele não é jogador do Inter, mas naquele molde do Grêmio também acertou uma rescisão para ele jogar pelo Fortaleza, é mais ou menos por aí. E aí, no ponto de vista de volantes, César, que o Inter precisa contratar 2, deixa eu colocar aqui aquele que vai ser o primeiro reforço, muito provavelmente, do Inter para a próxima temporada, que é o Bruno Gomes, 21 anos, que está fazendo uma boa reta final de Campeonato Brasileiro pelo Coritiba na avaliação do Internacional e deverá ser aproveitado aqui na próxima temporada como uma opção para aquele setor. Lá ele está jogando como 5 e como 8 também, e o Inter vai utilizar esse jogador. Precisaria de mais um volante, então, tendo o Bruno Gomes, precisaria de mais um. Imagino que de um outro tamanho, agora, né? Um jogador mais eu não sei se pode ser agora, tá? Eu queria falar um pouco sobre o aproveitamento da categoria de base da dupla Grenal, cara, que é sofrível, né? Acho que a gente vai ter tempo, até janeiro, quando começar para discutir isso. Teremos.
Tá, Igor, que promoção é essa na Arena? Ó, direção do Grêmio tá convocando o torcedor, Meneghetti, para o jogo de quinta-feira contra o Brusque. Os preços, eles realmente tiveram uma redução muito importante através de um trabalho do Grêmio da Arena. R$ 9,00 o preço do ingresso para o sócio torcedor. Para quem não é sócio, ingressos já a partir dos R$ 20,00. A Arena ainda não divulgou uma previsão do público para a partida de quinta-feira à noite contra o Brusque. Eu ia pedir o palpite do César, espero que mais de 10 torcedores, né, CCD? Não, vamos trabalhar com mais de 10. Quem sabe 1.800. Não, vai ter mais. Quantos? Não sei, não vou arriscar. KTO, hein? Boa. KTO, hein? Boa. Vai dar aí. Entre nós aqui, KTO entre nós, acho que Não, vale. 3 mil torcedores vão ter. 3? 3 mil torcedores vão ter. Mas qual é a tua expectativa de público, César? Não sei, Meneghetti, é difícil de falar sobre isso. Eu não vejo nenhuma motivação no torcedor. Ao mesmo tempo, a gente começa a entender também essa movimentação, talvez jogadores mais novos que possam dar algum tipo de motivação para o jogo. Sei, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. Eu acho que dá isso. Dá um pouquinho mais, cara. Como é que ficou a questão do jogo com a eleição do Conselho? Segunda-feira, é que o Grêmio teve que mudou, mudar. né? O Grêmio, essa é uma história que beira também ao deboche com relação. A CBF muda a data. Por uma regra lá da TV, a gente sabe que a TV está montando grade e tal para esse final de ano aí. Porque Grêmio e Brusque não tem... normalmente os últimos jogos da Série B teriam que ser todos no mesmo horário. O Brusque já caiu, o Grêmio já subiu. Isso. Então eles podem mudar o jogo do Grêmio que não vai afetar ninguém. E deixaram do Inter sábado para as 9 da noite. Boa. Mas é que essa relação a gente até, de certa maneira, compreende, tá? Mas o que a gente pode imaginar? A CBF manda para o Grêmio, quando chegou o documento para o Grêmio disse, não, esse dia não dá, porque tem uma eleição marcada aqui dentro. Mas o Grêmio deixou. Não dá. Daqui a pouco o Grêmio, não dá, tem uma eleição, depois de ter falado com a CBF. Tentou reverter, mas aí já não dava mais, porque já tinha sido colocado na grade, teve que mudar a eleição no Conselho. A sorte é que a eleição do Conselho é uma coisa relativamente simples. Que uma formalidade, né? Não vai ter maior repercussão. Sim, mas mostra, mais uma vez, um descaso no trato das coisas do Grêmio. Não é errado dizer que a diretoria largou, que... Não, mas aí eu acho outra coisa, tá? Eu acho que isso cai na minha opinião, né? Essa é a minha leitura na conta do Diego Serri. Esse episódio, o episódio quando o Denis Abrão falou de um jogo que tinha que mudar de horário, nós vamos falar com a CBF, quando o Grêmio foi falar, já tinha perdido o prazo. Eu acho que isso é função específica do diretor executivo, que ele, para mim, foi incompetente. Eu não sei o processo da CBF, eu não sei se esse envio é direto para o futebol, se é para a administração. Mas a administração vai passar para o futebol, né? Mas vai. Baldasso. Isso é descaso. E é falta de força política, sabe-se lá por quê. Nesta mesma semana, aconteceu algo parecido com o Internacional. A CBF, o jogo de amanhã, a CBF tirou o jogo do Inter das 4 da tarde e botou para a noite. E o Internacional tinha arcado do próprio bolso com passagens para toda a delegação para voltar amanhã à noite mesmo ainda para Porto Alegre. E quando a CBF mudou o horário do jogo do Inter, o Inter perderia essas passagens e teria um prejuízo imenso. Alguém do Internacional ligou para a CBF e disse, não, vocês não podem fazer isso com a gente, olha o prejuízo que eu vou ter. Eu tirei do meu bolso as passagens e a CBF recolocou o Internacional para as 4 da tarde. E isso é trabalho e é força política que o Grêmio não teve. E qual é o jogo que tu fez críticas da CBF? Sábado, Inter e Atlético, 9 da noite. Então, mas qual o problema? É um absurdo, sábado, 9 da noite, o campeonato terminou. Os caras querem insistir com isso. Mas esse campeonato Quem é que vai no estádio? Esse campeonato aí talvez não tenha terminado. Não é? Olha só, sábado, gente, desculpa, CCD, pode não ser o melhor horário, ser a coisa mais linda do mundo, mas não é um absurdo. Sábado, 9 da noite, sendo que grande parte da população não trabalha no domingo. Cara, tu vai às 9 da noite, 11 horas tá ali. Mas mudou de horário o jogo? Não mudou. Não é tão ruim. Não existe Tu tá na escala desse jogo, é isso? Tu tá escalado? Tu tá escalado pra esse jogo? Eu não tava, mas eu fui introduzido nela, né? Mas pode se mudar, né, JB? O que acontece... Cara, trabalhar nunca foi meu problema. O que acontece com relação a isso, por exemplo, e cada vez mais, e o Grêmio é fruto disso, a gente tem que avaliar também. O jogo é às 9, o do Grêmio é às 8, a CBF muda aqui, muda ali, porque os detentores dos direitos mandam mudar a grade deles de TV. É o seguinte, o Grêmio está entendendo
o tamanho, pela primeira vez o Grêmio entendeu isso, porque das outras vezes não foi assim, no caso do Internacional também não foi assim. A TV hoje é fundamental para se manter a saúde financeira de um clube de futebol. Esse é o problema. Entendeu? Então, o Grêmio está tá entendendo isso. Sabe o que representou o jogo contra o Náutico há 2 semanas atrás, ou uma semana e meia atrás? 95 milhões da noite pro dia. 95 milhões da noite pro dia. Tipo, hoje não tem, amanhã eu tenho. O que representou lá o jogo contra o Atlético Mineiro e o campeonato do ano passado? Os mesmos 95 da noite pro dia. Ia pingar no outro mês, deixou de pingar. Quebra um clube de futebol sem essa receita. Tiger, o Internacional antecipou a viagem, né? Em vez de ir num dia antes, foi na segunda-feira para treinar hoje lá no CT do Atlético Mineiro, mas a delegação não foi completa para o jogo desta quarta. Isso, tem desfalques, Meneghetti. Antes, só um bastidor sobre essa situação do jogo de quarta-feira, de amanhã, que havia sido mudado para a noite, e aí depois o Internacional brigou e conseguiu recolocar ele na quarta-feira às 4 horas da tarde, que é onde vai acontecer. Recebo uma mensagem do Inter aqui contando que quem mudou o jogo sem consultar o Internacional e articulou direto com a CBF foi a Federação Gaúcha de Futebol. Aí o Inter ligou para a CBF e disse, peraí, não me avisaram. E a CBF prontamente recolocou o jogo para as 4 horas da tarde. Foi um desacerto ali entre Federação Gaúcha e CBF sem consultar o Internacional. Bom, na lista de relacionados, Meneghetti, da delegação que chegou em BH, Tyson não esteve presente. O jogador teve um problema de última hora. Ele sentiu sintomas daquela virose que tirou Bustos, Johnny Alemão, da partida contra a equipe do Ceará. Ele teve sintomas como febre, dores estomacais e acabou ficando de fora da viagem para BH. E o Tyson fez um desabafo no Instagram dele, lamentando o fato de ter ficado de fora desse jogo. Ele diz, infelizmente a virose que pegou alguns dos meus companheiros semana passada também me pegou. Ele depois fala, às vezes a gente não entende algumas coisas da vida, mas seguimos os planos dela. Se Deus quiser, até o fim de semana estarei de volta à equipe. O desabafo do Tyson, que obviamente lamentou bastante a possibilidade de ficar de fora ou o problema que ele teve que faz ele ficar de fora da partida de amanhã. Perguntar agora pro Tiger. O Diego Souza vai ficar no Grêmio ou não? Eu quero debater isso agora aqui, Tiger Jante. Olha, meu Meneghetti, não tem uma posição definida ainda, nem por parte do jogador que disse que quer ficar, não há uma confirmação se ele vai ficar ou não, e nem por parte da direção do Grêmio, que não existe, porque tudo depende da eleição. Eu vou colocar 2 fatores aqui como os preponderantes para Diego Souza ficar ou não, Meneghetti. Um deles nas próximas semanas, a definição do novo presidente do Grêmio, e depois a definição de Renato Portaluppi. Se ele fica, existe uma possibilidade maior do Diego Souza ficar, mas essa confirmação ainda não existe. Então é o seguinte, vamos cutucar o CCD com valinha bem curtinha, só para dar aquela alfinettadinha nele. O Elkson já tá indo embora, fez gol pro filho, pediu para jogar contra o Brusque e tal. Lesionou hoje. Tá, mas ele queria jogar, quer se despedir e tal. Vai embora. Não tem ninguém na base que possa assim, puta, surgiu um centroavante aí. Cara, será que não é bom começar o ano com o Diego... Tô te questionando. Começar com o Diego Souza até que a direção comece a se encontrar e possa contratar um outro 9? Eu faria isso. Não. Prefere Não. sem centroavante? Não, vai contratar alguém que tenha saúde para correr 90 minutos, que consiga pressionar o zagueiro dos caras, entendeu? Que vai, não dá mais. Gente, Diego Souza estava no Grêmio quando o Grêmio caiu. O Diego Souza fez um monte de gol, tá tudo legal, foi importante na Série B, tá tudo certo. Futebol profissional, alto rendimento, esporte de alto rendimento, tem que ter saúde para jogar. 4 caras para se aposentar aqui, um deles é o Diego Souza. Diego, muito obrigado mesmo. Se quiser, eu inclusive vou na arena ver os jogos contigo, mas senta do meu lado e deixa os caras que têm saúde jogar. A madrinha Beth Carvalho cantava uma música maravilhosa que dizia o seguinte: você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. O Diego Souza te deu 20 gols por temporada desde que ele chegou aqui. Ele foi o artilheiro do Grêmio na Série B. Sabe qual é a maior dificuldade que existe em futebol? Ele sempre, tu saber deu a resposta. tua régua. Ele sempre a deu tua resposta. régua. A régua Contrata o Diego Souza, joga ano que vem com ele e nós estamos em dezembro falando em rebaixamento. Olha só, não é o Corinthians ter empatado aquele jogo ou um outro detalhezinho. Ele teria feito a imagem histórica do Grêmio, que era ele ter desencavado lá
na arena do Corinthians, ele desencavou o Grêmio, pegou, botou nas costas e disse assim, ó, bota aqui, ó. O Diego Souza carrega o Grêmio nas costas faz 3 anos. Cara, o problema claramente não é ele, Baldasso. O Baldasso é lustro. O Baldasso está com o dedo em riste lá e está inscrito. Ele é lustro. Esse pensamento do JB é o que ferra a dupla Grenal. Gratidão. Aí, por gratidão, tu vai dar mais 1 ano de contrato pro Diego Souza, que já deu todas as provas do mundo, que não dá mais um resultado competitivo. Vou fazer o seguinte, então, contrata o Jardel, JB, o Jardel. Gratidão a tudo que o Jardel... Bota o Jardel. Eu vi ele esses dias, eu acho que não tem mais muito boa impulsão, mas ele tem um jeitinho que cabeceia bem ainda. Tu quer levar pro lado folclórico, beleza. Agora, se tu me mostrar que o Jardel fez 20 gols nessa temporada, talvez eu comece a avaliar. Eu tô falando de um centroavante, tô apresentando números. Ele carregou o Grêmio nas costas nessa temporada de novo. Abruptamente, Pedro Oliveira manda eu encerrar esse debate de vocês e chamar o Tiger Junk, porque ele quer que eu fale do futuro de Capixaba. Isso, Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que pertence ao Grêmio, Meneghetti, está emprestado ao Fortaleza, inclusive fez gol na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez gols na última rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do Matheus Dávila, que apurou isso durante a sua semana no Rio de Janeiro, que o futuro de Juninho Capixaba será longe do Grêmio. Ele retorna para o tricolor no início da próxima temporada, mas ele tem contrato somente até o mês de fevereiro. E depois fica livre no mercado, mas Juninho Capixaba já tem outros planos acertados e não fica no Grêmio no ano de 2023. Ô, Pedro, vamos colocar a enquete interativa aí. Vamos colocar, pessoal que votou no YouTube, qual deve ser a prioridade do próximo presidente eleito do Grêmio. Reforçar o grupo de jogadores, 66%. Resolver quem será o técnico, 14%. Contratar um novo executivo, 20%. Vem aí! Renato fala amanhã no CT do Grêmio Coletiva. Vem aí, Entre Amigos, com Alejandro Malo e grande elenco. Oi, Meneghetti. Não estou no estúdio, eu estou na inauguração aqui do Spazio Har, na 24 de outubro, 1605. Uma noite muito especial que estarei mostrando hoje no Entre Amigos, porque está inaugurando um espaço que tem bistrô, empório e muito mais. Tudo isso, muito mais, a partir de agora no Entre Amigos. Nós começamos a nossa cobertura muito especial desse lugar lindo, o Sérgio Barbosa, que a Har está fazendo uma coisa maravilhosa, aproximando a marca de muitas pessoas que estão querendo conhecer não só os produtos da Har, como os produtos internacionais que vocês estão trazendo. Com certeza, para nós hoje é um dia muito especial. Chegamos na capital gaúcha, né? Opa! E estamos, isso que tu falou, estamos nos aproximando dos clientes, né? Então,